Olá, pessoal do nono ano. Essa semana vocês vão estar determinando os coeficientes de uma equação de segundo grau. Então, quando a gente aparece aí letras no meio da equação. Então, vocês não vão ter mais a equação completa com A, B e C. Vai estar faltando o B, o C ou então o A. Vocês já sabem que a equação de segundo grau, vocês determinam o delta dela para resolver a fórmula de Bhaskara, né? Então, aqui nós temos a fórmula de Bhaskara e vocês determinam esse delta separado. Esse delta ele é composto por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso vocês já fizeram. E vocês sabem também que esse delta ele pode assumir três valores. Ele pode assumir valores iguais a zero. Ele pode assumir valores, né? O delta, a resposta dele pode ser igual a zero. A resposta dele pode ser maior ou menor do que zero. O que acontece quando ele tem... Vocês substituem lá na fórmula de vocês esse delta aqui e ele vai dar zero. O que acontece? Ele vai ter duas soluções reais e iguais. Então, vai ser duas respostas iguais. Quando vocês substituem os valores aqui e encontram um delta maior do que zero, ele vai ter duas soluções reais distintas, ou seja, diferentes. E quando vocês encontram um valor menor do que zero, não tem solução nos números reais, então vocês param. Números menores do que zero seriam os números negativos, então vocês já não vão resolver mais, beleza? Só quando ele for menor do que zero. E aqui nesse material que eu deixei de estudo para vocês na semana do dia 19, ele traz os três casos. Quando o delta é maior do que zero, igual a zero e menor do que zero. O que vocês vão fazer, pessoal? É exatamente o mesmo processo de isolar o x em uma equação. Então, calcular o valor de m na equação x ao quadrado menos 4x menos m igual a zero, para que ele admita duas raízes reais e diferentes. Pessoal, para ter duas raízes reais e diferentes, o delta ele tem que ser maior do que zero. Vocês vão fazer o mesmo processo que vocês já faziam antes, tirar o valor de A, B e C da equação. Então, o valor de A desta equação aqui é 1. O valor de B é menos 4 e o valor de C vai ser menos m. E vocês vão substituir na fórmula do delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo, pessoal, vocês vão ficar em função aqui do m, certo? Vocês resolvem o que é possível resolver e continuam com o m. Então, vocês vão ter que o delta é 16 mais 4m. Gente, delta é 16 mais 4m, mas eu estou dizendo que o delta tem que ser maior do que zero. Então, eu vou escrever 16 mais 4m maior do que zero. Isola esse m, pessoal. Então, passa o 16 que está lá para cá e o 4 que está multiplicando desce dividindo. É bem tranquilinho, é o mesmo processo de isolar qualquer letra, só que não apenas com o sinal de igualdade. Agora, vocês usam o sinal de igualdade, de maior e de menor. Então, é bem tranquilo, pessoal. Tira os valores de A, B e C, substitui na fórmula do delta e verifica o que ele está pedindo. Se são raízes reais iguais, raízes diferentes ou que não tenha raiz nos números reais. O segundo exemplo que vocês têm, ele pede para que o K admita duas raízes reais e iguais. Gente, para ser raiz real e igual, vai ter que igualar a zero. Então, o processo é o mesmo. Vocês vão tirar os valores de A, B e C, substituir na fórmula do delta e ficar com algum valor aqui, certo? Então, vocês têm 100 menos 20K. E agora, a gente vai dizer que eles são duas raízes reais e iguais. Então, a gente vai igualar a zero. Igualamos a zero e isolamos o nosso K. E na questão 3, gente, exatamente o mesmo processo. Eu só quero que vocês se atentem aqui. Quando vocês possuem dois números negativos, negativo aqui e negativo aqui, vocês vão multiplicar por menos 1 e vão inverter o sinal. Então, caso isso aconteça, certo? Indiferente se vai ser o sinal de menor ou o sinal de maior. Aí precisa ser invertido esse sinal aí. Beleza, gente? Os exercícios de vocês são 5 questões avaliativas, então vocês devem enviar no prazo solicitado. Eu já deixei aqui do ladinho anotadinho qual é o símbolo que vocês vão usar. Então, a questão 1, ele diz, para que valores de m, a equação possui duas raízes reais e distintas. Se é real e distinta, vai ser maior do que zero.
Aqui também é raízes reais e diferentes. Aqui também é duas raízes reais e diferentes, então vai ser maior do que zero. Aqui ele pede duas raízes reais e iguais, então vocês vão igualar a zero. E aqui que não tenha nenhuma raiz, então vai ser menor do que zero. Então é bem tranquilinho, pessoal, caprichem, façam bastante atenção e enviem para correção. Abraços, gente!